Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar a doutora Teresa Aires de Campos e a doutora Teresa Melo Ribeiro, uma na qualidade de primeira subscritora e no vosso nome os 21.122 subscritores validados, falam em 60 mil, mas por vezes as assinaturas não são validadas e formalmente foi com este número de assinaturas que foi esta petição admitida na Assembleia da República. Eu fui nomeada relatora e na fase final, enquanto relatora, queria deixar-vos uma ou duas questões, mas parece-me importante, atendendo àquela que é a relevância e até a sensibilidade do tema que aqui nos trazem, fazer história. Parece-me que, por vezes, é importante recordar todo o caminho que foi percorrido. Quando, em 2018, se fez a primeira alteração a esta legislação, o grupo parlamentar do PSD, por diversas vezes, alertou para a necessidade de haver um diagnóstico médico que acompanhasse a dismorfia de género. Porquanto, para que não caíssemos precisamente no risco de termos situações que não são pensadas do puro impulso e até da falsa percepção empírica que cada um de nós pode ter de uma situação tão radical como é a dismorfia de género e não ser uma depressão, não ser dúvidas, todas uma série de questões que podem acontecer. A verdade é que, na altura, o governo de esquerda, que se formou com a geringonça, foi absolutamente irredutível nesta alteração legislativa. Nós não tínhamos maioria e, portanto, a maioria da esquerda fez esta alteração. Uma alteração na qual não só não recuou, como, na nossa opinião, reincidiu. Apenas o caminho não foi tão rápido, porque houve um pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 12 da norma, precisamente subscrito por 86 deputados do PSD e do CDS, entre os quais eu me incluo, portanto, digo isto com esta vontade de ter sido uma das subscritoras e até muito pouco entendida no chamado mainstream da moda, mas de facto nós alertamos, e já nessa altura, com muito receio dos perigos que vinham desta legislação, que quanto a nós se baseia apenas em ideologia e não em ciência. Sempre fomos uns grandes defensores da ciência. E a verdade é que com a declaração de inconstitucionalidade da legislação, mas por incompetência, o Tribunal Constitucional acaba por não se pronunciar sobre a matéria, de facto, constante nas normas, mas assim pela incompetência quanto à mesma, e dizendo que tinha que ser uma lei da Assembleia da República, com isto passaram cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio, durante os quais este processo ficou mais ou menos parado, e no fim desta legislatura, mesmo no término ao cair do pano, com uma pressa que julgo que muito justificada pelo medo de a seguir não haver condições políticas, porque os partidos de esquerda não teriam a vitória nas eleições, e isso era uma percepção pública que se sentia muito. Foi aprovado à última hora do cair do pano esta legislação. Quando foi aprovada, e aí permitam-me citar-me, que eu também não gosto muito de o fazer, mas neste caso concreto vou permitir-me fazê-lo, apresentámos declaração de voto oral, e entre as pessoas que apresentaram declaração de voto oral, eu fui uma das pessoas que apresentou e que tenho uma nota, e disse nesta altura algo que me parece que ainda hoje continua, e que vem até muito de encontro àquilo que estão a dizer, se me permitem, eu dizia nesta altura, e julgo que a ciência me deve razão, dizia apenas o seguinte, que nesta idade as crianças têm todo o direito a ter todas as dúvidas do mundo. E parece que esta legislação não quer que as crianças tenham dúvidas. Está mais do que provado cientificamente que, de facto, há uma idade das dúvidas que vai até à adolescência. Da mesma forma que entendemos, e eu disse-o nesta altura, em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, isto tem a ver com a posição do nosso grupo parlamentar, quando houve um foco imenso para se tentar desviar e berrar muito sobre esta matéria, falando-se apenas de casas de banho, que as casas de banho eram o menor dos problemas que estava nesta legislação. O que estava em causa nesta legislação era a doutrinação e a sexualização de crianças desde a mais tenra idade. E não vale a pena virmos com o bicho-papão de houve uma violação, porque não é isso que é o real problema. Porque em caso de violação, teremos sempre a lei e os tribunais a poder agir judicialmente. O que está em causa realmente é que nós não podemos permitir que as nossas crianças não sejam crianças com todo o direito a todas as dúvidas do mundo, porque essa é a idade de todas as dúvidas, de todas as descobertas, que mais tarde aí poderão ter essas condições. Felizmente, na nossa perspectiva, o Sr. Presidente da República veio vetar, e bem,
esta legislação e aí sim pronunciando-se precisamente sobre todas aquelas, são as decisões que estão a ser tomadas em nome de crianças, sem que elas sejam parte ativa nessa decisão e sem que a sua rede, quer médica, quer familiar, sejam parte ativa nesta decisão. E, portanto, entendemos que por agora ficou resolvido esta questão. No entanto, enquanto relatora da petição, gostava de vos deixar uma questão. Este processo caducou. Esta legislação, entretanto vetada pelo Sr. Presidente da República, caducou por força do fim da legislatura. Não se trata de uma iniciativa popular e, portanto, ela caduca, ao contrário de uma petição. E a minha pergunta é, até que ponto é que neste momento os peticionários, que aqui naturalmente representam, consideram que a situação está sanada em termos de legislação? Ou se, para vós, era fundamental a revisitação da lei de 2018, nomeadamente o seu artigo 12º, porque aí sim existe a lei habilitante para todos estes diplomas legais, e se era importante, do ponto de vista dos subscritores, se era a revisitação dessa legislação, que é a origem de tudo o que vem agora a seguir, e, portanto, também para ter aqui a vossa perspectiva de qual era a importância ou não, ou qual a necessidade ou não naquela que é a vossa perspectiva. E depois mesmo, para terminar, porque o meu tempo está-se a esgotar, agradecer-vos as notas que nos dão e também algumas das preocupações que também são nossas. Muito obrigada.